Olá de novo, sejam muito bem-vindos. Estamos neste momento a dar início a mais um episódio do Núcleo Duro. Esta semana rumámos a norte e parámos em Barcelos e, como é hábito, vamos conhecer os pontos de passagem à obrigatória, bem como o trabalho dos sportinguistas que por aqui andam. Fique desse lado porque este é o Núcleo Duro. When I was 6 years old, I broke my leg. I was younger then. Take me back to when I found my heart and broke it. Aqui junto às ruínas do Palácio Ducal e em frente ao Rio Cava, vou passar a conversa com Miguel Ângelo, que já aqui está ao meu lado, que é quem vai contar de uma forma resumida aqui a história, que história nos conta Barcelos. Ora bem, Barcelos já é muito antigo, portanto, já vem dos primórdios, muito antes da nacionalidade, a fundação muito antes da nacionalidade, mas Barcelos começa a surgir mais propriamente quando Dom Dinis faz o acordo, o Tratado de Alcanizes, o acordo transfronteiriço com Castela. Quem esteve nesse acordo foi o Conde de Albuquerque, uma região perto de São Pedro de Alcântara, já em Espanha, agora chamada Espanha, mas na Castela, e que o convidou para fazer o tratado. Como o tratado, para além do rei Dom Dinis, que para mim foi o melhor rei de Portugal, ter conseguido naquele acordo muito favorável a Portugal, que ainda agora se mantém, com exceção, infelizmente, de Olivença, quis dar alguma coisa ao Conde de Albuquerque, e então deu-lhe o condado, deu-lhe o primeiro condado e fundou então o Condado de Barcelos. O Condado de Barcelos surge por causa do Tratado de Alcanizes mais ou menos nos finais do século XIII, 1291-92. A partir daí, este condado, a doação não era vitalícia, e mais tarde o filho bastardo, Dom Pedro de Barcelos, o homem das linhagens, é-lhe dado o Dom Dinis, seu pai, filho bastardo, dá-lhe o condado de Barcelos, e é ele que transforma mais ou menos esta pequena vila numa grande vila. Começa a construção da ponte e começa a construção da igreja que vemos aqui em frente, da igreja matriz, no século XIV. Mais tarde, com o interregno, com as lutas do mestre de Avis, Barcelos tem um papel preponderante no final, com o final da história do diferendo entre Castela e Portugal. Porquê? Porque o Conde de Barcelos, o Conde de Neiva e outros condes colocaram-se ao lado do lado castelhano, contra o mestre de Avis. Ora aí o mestre de Avis tinha um grande aliado, que foi o Dom Alves Pereira, e fizeram um acordo mais ou menos tácito. Tu, Dom Dinis, o mestre de Avis vai ser rei de Portugal, mas o espólio, todo o espólio conquistado aos condes que estavam do outro lado de Castela, ficaram para mim. E foi mais ou menos este acordo tácito que aconteceu. Estamos a falar do núcleo muito recente, o núcleo está fundado desde agosto. Como é que isto tudo nasce? Como é que foi feito o pontapé de saída, como se costuma dizer? Mas também, antes de mais, quero agradecer a presença da Sporting TV Núcleo Duro em Barcelos, que para nós também é um grande orgulho. E este núcleo, começou em 17 de 8 de 2016, onde nos reunimos no meu restaurante. Tivemos uma reunião bastante coesa, bastante gente, e a partir dali nunca mais paramos, até que chegou uma altura em que encontramos este espaço
organizou-se, fiz aqui com a ajuda desta gente, o arquiteto, ali o Sr. Doutor, e todas as pessoas indicadas no empenho da organização de fazer aqui este núcleo, que hoje é pequeno, segundo já aqui os jogos que temos visto, é super lota, e aqui se vê os jogos do nosso Sporting. Para além disso, temos ali talvez uma média de 40 pessoas que nos ajudaram, e essas pessoas todas, em colaboração umas com as outras, foi tornar-se realidade este sonho que há tanto angariámos, há tanto queríamos que isso acontecesse aqui em Barcelos. Antes de chegarmos a essa parte do sonho, vamos falar desse grupo de pessoas que se reuniram no seu restaurante, onde foi então dado esse lançamento para haver a inauguração e a criação aqui do Núcleo em Barcelos. O porquê da criação do Núcleo em Barcelos? Sentiam que fazia falta um espaço físico para os sportinguistas daqui? Isto já há muito tempo, havia um outro senhor que também era Costa e tinha esse sonho para realizar a abertura de um núcleo, que nunca se conseguiu. E nós, pessoas aqui, sportinguistas e com muito empenho, disseram, este núcleo vai ter que se fazer. E então chamaram e foram para a minha casa e vamos arranjar aqui um presidente. O presidente tem que ser um que tenha sócio, não sei o quê, sócio efetivo, eu como era sócio efetivo há 36 anos, pronto, vai ser o presidente. Toda a gente votou e então cá está o presidente, sem saber o que fazer, mas pronto, estou orgulhoso disto, porque sportinguista como eu sou, amigo das pessoas que estão em Lisboa, que é o caso até do presidente e do Aurélio Pereira, que sou muito amigo deles, que até já veio à minha casa, e então ali tivemos uma união muito grande e aí pegámos e dissemos, vai para a frente, perguntar como vai-se demorar mais alguns dias ou menos, quanto mais rápido se abrir, mais fundo, de maneira que vamos conseguir para podermos arranjar sócios para o núcleo, onde para fazer face às despesas que temos a correr todos os dias. Enquanto isto estivesse fechado, não havia aquele motivo de arranjar dinheiro. A partir dali, isto conseguiu-se abrir. Agora aparecem os barcelenses sportinguistas, que até são bastantes, que eu nunca pensei que a adesão dos sportinguistas em Barcelos era deste calibre, e a partir daí estamos orgulhosos em termos apresentado este núcleo, onde agora podemos ver aqui os jogos e temos uma alegria enorme. E chegou a hora do prova disto. Vamos ficar agora a saber qual é o prato que damos destaque aqui em Barcelos. Venha connosco. Vamos então começar a preparar o rojões à minhota. Começa-se por pôr, os rojões já são temperados, começa-se por pôr um bocado de banha no tacho. Depois da banha quente, põe-se os rojões. A tripa, o sangue e o fígado é feita à parte. A tripa, o sangue e o fígado é feita à parte. Depois, no fim, junta-se tudo. É frito batata ou quadrado. Depois, quando está a ficar pronto, já tostado, põe-se o fígado a fritar na mesma banha, com tempero, com cominhos. O
O sangue põe-se com um bocado de banha também. Aqui um bocadinho de cominhos. Sangue com alho. Cebola. E salsa. Muito boa tarde, caros ouvintes. Espero que estejam a ter um dia, apesar do dia estar assim meio chuvoso, espero que estejam a ter um dia bastante agradável. Tenho aqui umas convidadas, tenho aqui duas convidadas que vieram da Sporting TV. Elas estão aqui a fazer uma reportagem sobre Barcelos, que vai passar no dia 6 de Abril, certo? 6 de Abril. Exatamente. Boa tarde, Filipa. Como é que tu estás? Boa tarde, estou muito bem, obrigada pelo convite aqui para a Rádio Cávado. Então, que estavas a dizer, isto para além de uma reportagem, é um bocadinho mais além de uma reportagem, é um programa que nós temos semanal na Sporting TV, um programa cultural que consiste em ir todas as semanas a uma terra, uma freguesia, uma cidade, uma vila que tenha o núcleo do Sporting. Portanto, isto é a ponte. É o que nos faz vir até às cidades, é o núcleo do Sporting. E Barcelos tem um núcleo do Sporting, é recente, núcleo do Sporting Clube Portugal de Barcelos, nome oficial, e o programa tem uma hora em antena e consiste em promover e divulgar a cidade, atividades de artesanato, gastronómico, a nível de monumentos, locais de interesse para visitar, e depois culmina com uma visita ao núcleo do Sporting Clube Portugal de Barcelos. Muito bem, e diz-me uma coisa, então até agora as imagens que conseguiram recolher da nossa cidade, o que é que lindas. achas? Fala-me um bocadinho de Barcelos, o que é que estás a achar de Barcelos? É assim, eu já vinha com uma ideia pré-definida na minha cabeça porque disseram que Barcelos era lindo e que eu ia adorar. Pronto, isto está tudo a corresponder às expectativas e até agora o dia tem sido fantástico. Temos muita sorte com o tempo, o tempo está agradável, não choveu. Aliás, agora aqui a chegar à rádio apanhámos uns pinguinhos de nada, mas nada que faça muito mal. O São Pedro tinha que deixar cair um bocadinho de água lá em cima, que a barragem estava cheia e aproveitou que nós que íamos agora ficar cobertos para mandar um bocadinho de chuva. Filipa, quando é que isto vem então para o ar? Isto vai para o ar então no dia 6 de Abril, às 22h35, no nosso canal na Sporting TV, canal 34 e 35. Vítor, foi esta a nossa agenda cultural desta semana. Fiquem atentos, fiquem ligados, vejam este programa de promoção de Barcelos em nossa cidade. Vamos ver o que é que estas meninas andaram aqui a fazer, pelo que elas me contaram. Acho que vai ficar uma grande reportagem. Vítor, Muito obrigada. O que é que eu aconselho aqui para o resto do fim de semana? Ora bem, em Barcelos. Nós infelizmente temos que ir hoje para Lisboa, mas se nós cá, vamos hoje já, se nós cá ficássemos, onde é que poderíamos ir? Onde é que poderiam ir? Ora bem, hoje em Barcelos... Temos um ícone da parte cultural de Barcelos. Ora bem, hoje não há assim... Quer dizer, olha, hoje há no Clube 118, temos Clube 118, Reco e mais um nome que eu não me lembro, que é um nome estrangeiro. Mas, não, Perc e Reco. Acho que é assim qualquer coisa. Assim numa onda mais underground. Depois, tem aqui ótimos sítios para comer. Nós temos a melhor pizza de Portugal é aqui em Barcelos. Correto? Por isso, já que estávamos a falar de comida, têm que provar uma pizza daqui, provar as nossas francesinhas, também são bastante boas. Podiam ir jantar ali à Beira-Rio. Tem aqui meia dúzia de sítios porreiros para ir beber um copo com o pessoal, onde encontras sempre muita gente nova, porque Barcelos afinal é uma cidade para fazer amigos.
Barcelos é uma cidade para fazer amigos. Eu fiz aqui tantos, por isso é isso que eu aconselho às pessoas a irem para a rua, falarem, conviverem e principalmente deixarem-se dos Facebooks e dos Ele telemóveis. não falou muito da parte de noite de Barcelos, mas também devia... De dia. Não há Tem boas coisa. planadas. Amanhã vai haver uma coisa, amanhã vai haver aqui uma atividade engraçada em Barcelos, que é, como é que se chama aquilo? O Arca Challenge BTT Trail. Vai acontecer amanhã em Barcelos, por isso, se vocês amanhã estivessem cá, iam ver em montes de bicicletas para trás e para a frente, tudo ia fazer os 55 km de BTT e depois tens os 18 km do trail. Os amantes dos desportos em bicicleta ou a pé, e este fim de semana também tem atividade aqui em Barcelos. Por isso, Barcelos é cultura, Barcelos é desporto, Barcelos é animação. Muito bem. Uma curiosidade à parte, esta entrevista foi feita pelo Rui Costa vestido de vermelho na pista. Exatamente. E eu estou de camisa verde. Um portista vestido de vermelho a fazer uma entrevista pós-Sporting. Meus amigos, hoje joga Portugal, somos campeões da Europa. Sim, senhor, é verdade. Olha, tudo bom para vocês, os maiores felicidades. Muito obrigada e aproveitem para visitar também o núcleo do Sporting Clube Portugal de Barcelos. Vão ser bem recebidos, com certeza. Ok. A música segue em sentido... Para começar, foi muito engraçado porque, aliás, foi através do Facebook, mas foi engraçado que eu não ligava muito ao Facebook, em que acabaram por me ligar até para o telefone para aparecer em Barcelos, num cafezinho, que até que era uma sala grandinha, para falar do Sporting. Entretanto, cheguei lá, pronto, foi, claro que era o Sporting, foi lá, e passando meia hora, aquilo começou-se a juntar gente, que vi que aquilo, pronto, tínhamos muito Sporting aqui em Barcelos. E então falou-se, porque é que não se vai abrir o núcleo? E aí foi aí que tudo começou, e daí, desse café, reunimos mais vezes, então na sala, no café do Presidente, tem um restaurante lá em cima em Galegos, começámos a montar lá, e então pronto, pensámos em mesmo montar, e pronto, as coisas foram avançando, procurar um local, pronto, vimos vários, onde é que se podia estar, dinheiro não havia nenhum, e arranjar patrocínios, arranjar pessoas que queiram ajudar, e pronto, as coisas foram-se conseguindo, temos bons obreiros, pessoas que temos meia dúzia deles, digamos, que nos apoiaram bastante, e esta obra foi tudo feito por nós, pá, com muito suor, sacrifício, pedir às empresas, nem todas ajudaram, mas muitas ajudaram. Isto, pronto, acaba por estar aqui uma coisa, acho que muito bonita e agradável, acho eu, né? Foi o nosso arquiteto Miguel, que está ali, que deu a ideia, que fez o projeto para isto. Nós seguimos praticamente à risca. A bancada foi, acho que foi uma ideia excelente, não sei se já repararam na bancada. E conseguimos vender a bancada como gamebox anual, para angriar dinheiro para aqui. Pronto, as coisas para já estão a correr bem. Quer dizer. E a grande vantagem que tem aqui em Barcelos é que somos muitos sportinguistas e os poucos jogos que já tivemos aqui estava sempre cheio. Estamos a pensar que isto é pequeno. Portanto, já estamos a projetar, se calhar, para a frente, mais a longo prazo, digamos, um sítio se calhar maior, não sei, vamos ver. O Núcleo de Barcelos é uma família, nós ainda somos relativamente jovens, não é? Ainda estamos naquela fase de aprender a andar, de aprender a falar, mas é uma boa família, conseguimos criar com alguma celeridade o núcleo, foi uma ideia que rapidamente se transformou em realidade. E temos conseguido, acima de tudo, manter este ambiente familiar, de bem-estar, de saber estar e de saber viver o Sporting da forma que o próprio clube e a instituição merece. Estar no núcleo é o dia-a-dia de um sportinguista que se sente aqui mais à vontade a viver os momentos do clube e as alegrias que felizmente têm acontecido também. Você pode perguntar a qualquer um deles que nós todos trabalhámos muito, nunca pensei. Portanto, quando começámos, acho que foi, pronto, já muita gente tentou montar um núcleo em Barcelos e nunca conseguiram, por uma razão ou outra, não é? E nós, quer dizer, que nós não somos ninguém, há haver de alguns empresários grandes que quiseram montar e as coisas funcionaram, pá, as pessoas uniram-se muito e trabalhamos muito e olha, hoje acho que estamos todos orgulhosos daquilo que temos, não é? É uma equipa de sportinguistas, portanto tem que ser uma excelente equipa, não é? Tem corrido bem, as pessoas têm dado muito de si, têm ocupado muito o seu tempo a dar aso a este projeto e agora temos é que perspectivar o futuro e fazer acontecer mais. Nós estamos a 1/3 do projeto como desejamos, o que significa que abrir foi só aquela primeira parte para atingirmos objetivos maiores. É a possibilidade de nos sentirmos em Alvalade, estando a 300 km. Sou o Daniel, sou da Jubela Barcelos, a Jubela é o Barcelos. Nasceu mais ou menos ao tempo mesmo com o núcleo de Barcelos. Opa, é uma coisa para irmos ver os jogos e quando não há jogos vimos aqui, não é? Porque aqui não há adeptos dos outros clubes. É um bom sítio para estar com a família, com os amigos. São adeptos todos do mesmo clube, é bom. Aqui ao norte temos ido a quase todo lado, e não só ao futebol. As outras modalidades também estamos lá, sempre que podemos.
falou aí do desafio de ter ficado como presidente aqui do núcleo, e essas pessoas que estamos a falar do início, pronto, essas tais pessoas que o foram nomeando, essas pessoas conheciam-se todas ou eram simplesmente conhecidos de ir à bola, ou qual era a relação entre estas pessoas, este grupo de pessoas? Muitos eu sabia que eram sportinguistas, mas apareceu muita gente que eu nunca imaginava que eles que eram sportinguistas. E então é uma família sportinguista. Ao ver um outro, une-se, e aquilo, os sportinguistas, é como nós dizemos, são diferentes. São diferentes dos outros, porque não dizem mal uns dos outros, cada vez se unem mais. E nós, unidos, valemos muito. Nós não somos aquelas pessoas que gostamos de não olhar a meios para vencer. Nós gostamos de vencer, mas com o nosso apoio, a nossa força e a lealdade, uma coisa que seja pura e honesta. Graças ao nosso presidente Bruno de Carvalho, o Sporting, quando ele entrou, estávamos com 30 e tal mil sócios pagantes e tinha 70 mil inscritos. Hoje temos quase 160. Portanto, é ver a força que o Bruno, o nosso Bruno conseguiu trazer para os sportinguistas. Os sportinguistas cada vez são mais unidos. No futuro, que tipos de objetivos é que vocês pretendem alcançar aqui com este núcleo, com esta sede? Este núcleo é, como eu digo, é unir cada vez mais os sportinguistas para que eles tenham uma sede onde possam conversar, ver os jogos, onde estamos todos a puxar para o mesmo lado, e esses são os objetivos disto. E depois arranjar a maneira em que queremos ir ver um jogo e podemos arranjar os bilhetes, arranjarmos, depende da adesão das pessoas que queiram ir a Lisboa ou até a outros lados quaisquer aí, em que se possa arranjar transportes, depende, se for uma adesão muito grande, até que será fazer um comboio como já fizemos de Braga para Lisboa, ver o Sporting, por exemplo, com o Porto, com o Benfica, com esses jogos mais importantes. Eu, por acaso, agora estou magoado e coisa, mas já antes ia muitas vezes, porque eu até tenho a boxe, e a minha boxe está sempre a funcionar lá em Lisboa. Eu gosto muito de lá ir e às vezes já saí aqui de carro às 2 da tarde, sozinho, ir a Lisboa ver o jogo. E à noite estou aqui logo outra vez. Já um galo caseiro, vamos começar por temperar. Põe-se um bocado de cebola por baixo para não amarrar ao tabuleiro. Depois põe-se mais cebola, põe-se um bocado de cenoura e pimento vermelho e verde. Alho, um bocadinho de salsa, vinho branco, azeite, um bocadinho de ervas aromáticas, a batata à beira, colorau, ou pimentão doce, já quem chama colorau e a quem chama pimentão doce. E um bocadinho de piripiri. E sal. Folha de louro e agora mexe-se bem.
vai ao forno. Quanto tempo? Hora e meia, 200 graus. E passou 1h30, já está pronto a servir. E Dom Norte Pereira, com as batalhas que sucederam, principalmente a de Alves Barrota, onde o Conde de Barcelos veio a morrer do lado castelhano, e assim como o Conde de Neiva, todo este condado ficou nas mãos do Dom Norte Pereira. Mais tarde, Dom Norte Pereira tem uma filha, chamada Dona Beatriz, e vem a casar com o filho bastardo de Dom João I, Dom Afonso. Também por razões de Estado, houve ali porque ela tornou-se, a filha de Dom Norte Pereira, tornou-se numa senhora muito rica e muito desejada por toda a Europa, e o Dom João I, não queria que os bens passassem para as mãos de alguma pessoa estrangeira, porque eram quase 2/3 do território nacional que estavam nas mãos da Dona Beatriz. E então conseguiu que ele casasse com o Dom João I, com o Dom Afonso. Esse Dom Afonso, que era filho de Dom João I, filho bastardo, esteve na Batalha de Ceuta. É engraçado que na Batalha de Ceuta ele traz a ara, que faz parte do altar da Igreja da Franqueira, que nós estamos ali a ver em frente. Torna-se uma pessoa preponderante, esse Dom Afonso, preponderante na história depois de Portugal, principalmente no reinado de Dom Duarte, quando era menor, quando o Dom João I morre, e o Dom Duarte, parece-me que ele tem alguma influência na Batalha de Alfarrobeira, onde morre o Dom Pedro, o meio-irmão Dom Pedro. E isso também por questões de ciúmes, porque não foi nomeado cavaleiro em Ceuta como foram os outros irmãos, tendo ele um papel, como eu disse há um bocado, preponderante na conquista de Ceuta. Esse Dom Afonso tem 3 filhos, um é o Dom Fernando, que fica mais tarde com os bens todos que foram doados, porque os filhos, há uma doação posterior de Dom Norte Pereira aos netos, e o Dom Afonso fica com os territórios do Sul, com Alentejo, Arraiolos, Vila Viçosa, Ourém, e o do Norte, o Dom Afonso, fica com os bens do Norte, entre os quais o Condado de Barcelos, Chaves e outros territórios. A Isabel vem a casar com o meio-tio, Dom João, que mais tarde vem a ser a avó, a avó da Isabela Católica, a avó da Isabela Católica. O Dom Fernando, filho de Dom Afonso, vem a herdar depois, mais tarde, todos os bens os bens do pai, que antes disso, em 1842, casa com uma miúda muito nova, que era Dona Constância de Mendonça, vai viver para Guimarães e onde está lá o Palácio do Cal, que não é aquele, foi reconstruído, e pede ao sobrinho Dom Duarte, já no reinado de Dom Duarte, pede ao sobrinho Dom Duarte que no meio também duque como os irmãos eram.
E aqui no restaurante rústico vamos passar a conversa com o gerente Paulo Oliveira, que já aqui está ao meu lado. A quem pergunto que história, como é que nasce o restaurante rústico e de onde é que vem esta ideia e este conceito? O restaurante rústico nasceu em 2002, tive algum tempo fora do país a trabalhar, entretanto em 2003 voltei para Portugal e abri o restaurante, que aqui mesmo à nossa frente, um restaurante relativamente mais pequeno do que este, entretanto as coisas correram muito bem desde o início. E então passei em fins de 2002 a cá para cima. Portanto, houve uma necessidade de aumentar o espaço, é isso? O outro era mais pequeno? Sim, muito mais pequeno, sim. Em relação ao nome rústico, portanto, estamos a olhar aqui para um restaurante que é muito sofisticado, tem um design bonito, uma boa decoração, tudo muito sofisticado, mas chama-se rústico. Porquê? De onde é que veio o nome rústico? O restaurante rústico nasceu num jantar na Suíça com o meu ex-chefe de cozinha, em que estávamos a jantar e estávamos na Rústica. O restaurante chamava-se A Rústica. E eu disse-lhe a ele, um dia que eu tenho um restaurante em Portugal vai chamar Rústico. E ficou. E mantive-se. E é um nome que fica no ouvido. E o que é que encontramos na carta? Nós, como temos aqui uma facilidade, estamos relativamente perto aqui da nossa costa do mar. Normalmente a nossa aposta mais forte é em peixe. Peixe fresco, mariscos, não sei. Um dos pratos fortes da casa é um robalo com um empadão no forno, que chamamos o empadão de robalo. Já ouvi falar. Pronto. E depois tentamos sempre ter o peixe do dia mais fresco possível. Nem sempre o mar permite, mas tentamos sempre o máximo ter o peixe fresco. Pratos regionais, quais é que são? Temos os papas de sarrabulho, que acho que viu da parte da manhã, os rojões à minhota, que provei. O galo no forno, que agora estamos aqui a tentar apostar um bocadinho também no galo no forno, e é dentro disso. O cozido à portuguesa, essas coisas todas também. Porquê que gosta de manter esses pratos regionais aqui no restaurante, no seu restaurante rústico em Barcelos? Acho que esta região do Norte as pessoas são muito a tradição, manter as tradições, e aqui, como há um tipo de clientes mais favorizados juntos com a casa, tentamos manter sempre alguns dos pratos ser mais emblemáticos aqui desta zona nossa, sim. Existe aquele prato que os clientes vêm de propósito para provar esse prato? Normalmente é sempre o peixe grelhado, fresco, mas um dos pratos, como eu falei há bocadinho, é o empadão de robalo. Há algumas pessoas que vêm de propósito para comer o empadão, sim. Paulo, aqui para terminarmos a nossa conversa, onde é que podemos encontrar o restaurante rústico? Ou seja, para quem é daqui e ainda não conhece, e para quem é de fora e é daqui de perto, onde é que encontramos o rústico? O restaurante rústico é uma das freguesias do concelho de Barcelos, fica a cerca de 4 km aqui da cidade. No caminho em direção à praia, fica entre esse mesmo caminho, entre a cidade e a praia, fica a 4 km da cidade de Barcelos e a 4 km da praia de Esposende. Muito obrigada. Ok, muito obrigada. Ficou aqui se explicado e eu pude provar e comprovar que realmente os pratos são deliciosos e já sabe, se passar aqui por Barcelos, porque não parar aqui no restaurante O Rústico. Sou do Sporting porque é de família, já do tempo do meu avô. Mas a melhor história que eu tenho do Sporting foi acho que fui ao Alvalade ver um Sporting Porto, no ano em que fomos campeões, ao fim de 18 anos, em que o secretário faz aquele passe lindo para a Costa. E eu lembro-me do estádio ir abaixo. E ver aquilo de uma forma como era miúdo e ver o que era o Sporting. Ver um jogo em Alvalade, no antigo, do qual ainda tenho saudades. Não dá para explicar como é ser sportinguista, só quem é que sabe. Somos diferentes, é diferente, é a emoção que se fala quando se é sportinguista, não dá para explicar. E uma pessoa dá tudo pelo Sporting e recebe muito, mesmo sem títulos, uma pessoa vai atrás, mas é títulos de futebol, porque nos outros temos muitos títulos, que as pessoas esquecem disso. Hoje em dia, e não por dizer, mas mais por causa do Bruno, trouxe isso de volta. E a última vez que fui ao Alvalade, as últimas vezes que tenho ido ao Alvalade, sinto isso outra vez, novamente. Antigamente uma pessoa ia para ver um jogo de Sporting, já ia um bocado, já derrotado. Mas não, agora não, vamos sempre com a esperança. Como dá para ver, eu estou sentada na bancada aqui do núcleo do Sporting Clube Portugal de Barcelos com o criador desta bancada, Miguel Sá. Como é que nasce esta ideia de pôr uma bancada aqui dentro do núcleo? A bancada surge como uma ideia que monta, digamos, assenta na ideia fundamental, digamos, do
do espaço, que é tentar fazer um espaço de família, sair, digamos, do trivial, do espaço de café, de restaurante, e fazer um núcleo, que essa foi a ideia fundamental de toda a gente, fazer um núcleo em que assentasse mais no dia de jogo. Ou seja, vimos para aqui ver os jogos e a ideia surge, pronto, tentar fazer um mini Alvalade, ou seja, não é só a bancada é só um aspecto, e temos também a parede que é revestida como se sentíssemos que estivéssemos dentro do estádio. Ou seja, a bancada, as paredes revestidas com o estádio e o relevado, pronto, vêm trazer esta analogia, digamos, e sentirmos que estamos dentro do estádio. Isto tudo porquê? Porque o Miguel é arquiteto e foi ele que projetou esta obra tão bem conseguida. Esta ideia das bancadas, a tal ideia das paredes que estava a falar, como é que esta ideia foi recebida por todos? A ideia foi recebida por todos, eu lembro, porque foi exatamente aqui, neste espaço, numa reunião que fizemos, ainda estava num estado, pronto, um bocado degradado, e quando começamos a falar sobre as ideias para aqui, eu disse logo, podíamos fazer aqui uma bancada, e quer dizer, parece que saltou toda a gente, não é? E já estávamos dentro da bancada. E foi um momento engraçado, toda a gente aceitou logo, e pronto, e a partir daí foi desenvolver, digamos, o resto do compor o espaço. Este projeto foi idealizado pelo Miguel, este desenho todo aqui do núcleo. Está tal e qual como foi projetado? Não está tal e qual, porque as nossas expectativas eram um bocadinho mais baixas. Está melhor ainda. Não digo melhor, está ligeiramente, nomeadamente a luz verde, porque inicialmente o orçamento não nos dava sequer para fazer o teto falso, e fomos fazendo outras coisas. Aliás, uma coisa muito engraçada é que quando me ligaram um sábado de tarde para poder ajudar e fazer o projeto deste espaço, e eu perguntei logo qual é o orçamento que existe. Eu disseram, não há dinheiro, Miguel. Pronto, e a partir daí fomos arranjando patrocínios e ajudas e pronto, e tentamos puxar as coisas um bocadinho para cima, porque quanto mais a gente projeta, mais objetivos tem, acho que mais facilmente se chega lá. E pronto, E sente-se orgulhoso com isto? Sinto-me orgulhoso com o trabalho que toda a gente desempenhou aqui, porque isto envolveu muitas pessoas, não é? Eu sou só uma peça e foram muitas pessoas que colaboraram e foram inexcedíveis, e isso é que foi o grande orgulho, é ver o trabalho de muita gente recompensado. Estas cadeiras todas aqui, só para terminarmos, já estão compradas? Já. Com a Gamebox do núcleo? Com a Gamebox do núcleo. Foram todas vendidas no dia da abertura. Exato. E eu vou pedir à Mariana Sousa que dê este pormenor, que é, até tem nome e tudo. E com esta eu me despeço. Miguel, obrigada. Barcelos tornou-se então, com o Ducado de Bragança, com a junção das terras do Neiva, com a junção das terras de Faria e com outros territórios, tornou-se no maior condado de Barcelos até ao século XIX, até ao liberalismo. Foi sempre uma terra pertencente à Casa de Bragança, com direitos mesmo jurídicos, até mais ou menos até à novíssima reforma judiciária. Barcelos, os recursos não eram feitos aqui de Barcelos, não eram feitos para o Tribunal Superior, eram efetuados para o rei, porque o rei era o representante, isto já na quarta dinastia, era o representante da Casa de Bragança e, portanto, era a última instância dos litígios em Barcelos, eram feitos pelo rei. Portanto, a importância de Barcelos até o século XIX foi muito
muito grande, que perdeu depois certas regalias e certo poder com a entrada do liberalismo. Barcelos, mais tarde, torna-se, é levada a cidade em 1900, no dia 31 de agosto de 1928, e até agora tem seguido o seu, bem ou mal, tem seguido sempre o seu caminho, como qualquer outra cidade aqui de Portugal. E arrisco dizer que estou num dos restaurantes com a melhor vista de Barcelos, e ao meu lado já aqui está Jorginho. Jorginho, que história nos conta este restaurante? Sei que há muitas caras do Sporting que já aqui vieram. Que histórias é que já aqui se passaram? Sim, alguns jogadores que já tiveram o prazer de provar uma boa posta de vitela barrosé com grelos salteados e alheira rosta e de batata com manteiga de ervas. É lógico que não vou colocar nomes, por sem dúvida alguma, seria indigno da minha parte, mas que saíram daqui nutridos e que sei perfeitamente que logo a seguir a esse dia de degustação e nutrição desse corpo aqui no nosso estabelecimento, tiveram, sem dúvida alguma, uma noite de glória e vitória, assim poderei dizer. Eu sou a Zélia, sou de Sporting e gosto de ir ao Núcleo. Viva Sporting! Pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end. Vou aproveitar para falar então da distância a que vocês estão de Lisboa. Como é que é? E eu gosto sempre de fazer essa pergunta porque as respostas são as mais diferentes possíveis. Como é que é viver o Sporting à distância, ser sportinguista tão longe da casa-mãe, neste caso? Isto de viver o Sporting à distância é como viver lá. Portanto, só temos o caminho a passar. Que é Deve ser aquela relação à distância, que são sempre difíceis. São difíceis, mas a gente... Veja só isto. Eu sair daqui, às vezes, aconteceu, às 2 horas da tarde, 2h30, às vezes 3, pego no meu carro, falo com eles, ninguém, eu não vou, também não vou, também não faz mal. Eu sozinho, em Lisboa. Chego lá, vou ver o jogo e no fim do jogo vou embora. Isto é sportinguista, mesmo sportinguista. E as pessoas dizem, tu consegues fazer, e vais e não tens medo de dar sono. Não tem, um sportinguista nunca tem medo. E depois que se ganhar, então é que é. A gente vem por aí abaixo todo, até a cantar o Sporting, liga ali a música do Sporting e está sempre no Sporting até cá. Agora, o Sporting, para mim, é como eu digo, tem um nome, Sporting Clube de Portugal. Com 50 e tal modalidades, é a equipa mais eclética do país e, como diz o Zé Alvalade, uma das melhores do mundo. Não é? Mas os sportinguistas, é como eu digo, continuam a ser unidos e sportinguistas como nós não há. Aquele momento mais marcante do núcleo até agora, qual é que considera ter sido? O mais marcante foi quando abrimos no primeiro sábado, isto ainda estava tudo por arranjar. Ainda estava a colocar e tal. Vamos pôr isto porque depois vai ser no outro sábado e tal. E nós, sem saber se isto ainda ia se conseguir abrir e pôr em tempo recorde para fazer, nesse mesmo dia isto já encheu. No sábado a seguir, que demos a abertura, que foi no dia 4 deste mês, se não me engano, abrimos no sábado. Isto já não havia gente lá de fora até cá dentro, aqui era tudo a pé. Eu depois fui operado, não sei o que é que se passou, mas continuar a dizer que isto está sempre cheio, e eu está sempre cheio, é um orgulho, é o sportinguista. Agora nós falámos, nós aqui antigamente o Conselho tinha 89 freguesias, agora deve ter 50 e tal, porque muitas das freguesias há aquela união e entre 3 faz sumas, mas tem 50 e tal. E é muito grande. E em todas as freguesias existe muito sportinguista. E como manda a tradição, viemos conhecer uma das mais antigas pastelarias aqui de Barcelos. O que é que nos conta a Pastelaria Regresso? O nome de onde é que vem e o que é que encontramos aqui? A Pastelaria Regresso nasceu há 36 anos atrás, pela mão do meu pai, que foi fundador da empresa, e regresso exatamente porque a pastelaria nasceu exatamente no sítio onde o meu pai nasceu, que foi nesta rua.
Esta rua antigamente era chamada a Rua Nova de São Bento e o meu pai nasceu aqui e quando foi edificado, que nós começamos do outro lado da rua, porque foi um dos primeiros edifícios, e como viemos para cá, o que é que se vai pôr de nome? Pronto, ok, regresso. Foi o sítio onde o meu pai regressou às origens. E, entretanto, os meus pais quiseram ampliar o negócio e fomos para Arcozelo. Temos lá também uma confeitaria. Entretanto, o regresso lá também seria o regresso porque sempre moramos lá. E agora o ano passado voltámos a regressar aqui para o centro da cidade exatamente para o mesmo sítio onde começamos. E daí o regresso fazer sempre sentido. E este espaço nasceu exatamente como um mimo à minha cidade. Rosário, já reparei, eu vou pegar mesmo nessa palavra dos miminhos, já reparei que temos aqui muitos miminhos em cima desta mesa, até o próprio bolo, os pratos. Um bolo verde também, exatamente. O que é que eu queria dizer? Temos os bolos verdes. Temos o bolo de grelos com gengibre e o bolo de espinafres. Este aqui é o? Este é o de grelos com gengibre. O que é que encontramos aqui na pastelaria Regresso? Nós temos a pastelaria tradicional, temos o bolo rei, temos o nosso bolo rei de ouro. Qual é a diferença? O bolo rei de ouro é um bolo rei que não tem fruta cristalizada. Tem só maçã caramelizada e frutos secos, com vinho do Porto, pepitas de ouro, mel, canela, os sabores de Natal. Temos a doçaria normal, os doces convencionais, o bolo de aniversário, as sobremesas, o pão de ló, o bolo rei e, além disso, temos o bolo caseiro. Em que é que consiste o bolo caseiro? Temos o bolo que é aquele bolo mais tosco, em que é feito exatamente da forma tradicional. Neste caso, por exemplo, o de grelos é feito com grelos, com gengibre, tudo natural. Temos o de courgette com cenoura, tudo feito com produtos naturais e de preferência biológicos. Tentamos encontrar produtores que nos fornecem o produto biológico. E depois daquele lado temos os semifrios, os cupcakes, um bocadinho conventual da parte do doce de ovo e as merengadas, que é uma sobremesa que toda a gente gosta, e os bolos mais tradicionais e caseiros, que é o de gengibre e o bolo de partir à fatia, o bolo do chá. E é isso que nós queremos criar um bocado aqui, era o conceito do chá. Das senhoras se juntarem e tomarem o seu chá e comerem os scones. A parte do cake design é muito interessante e hoje em dia vê-se muito como é que funcionam as encomendas e os pedidos aqui para a pastelaria Regresso. Nós tentamos que os clientes façam com antecedência, o que é difícil. Às vezes é difícil gerir a antecedência nesse tipo de encomendas, mas de qualquer das formas tentamos que seja pelo menos com 10 dias de antecedência para nós conseguirmos fazer os bonecos e projetar, e às vezes as pessoas dizem, mas queria alguma coisa diferente, o que é que me pode arranjar? E depois, olha, o meu plafond é este, porque nós também estamos sempre limitados. O pedido mais excêntrico que já recebeu de um bolo com um design mais peculiar? Não foi excêntrico, mas foi assim foi uma barata. Gostei do trabalho final, mas não gostei porque parecia mesmo uma barata. E comer uma barata é aquela coisa horrorosa. Este bolo verde, não sei se já viram, é o tal bolo de grelos com gengibre e deste aqui, não sei se já falámos ou não, mas vamos voltar a falar. Cenoura. Courgette e cenoura. Portanto, são dois bolos, criação vossa. Exatamente. E ali, umas bolachinhas, aqui são uns miminhos, umas bolachinhas. Isto é o doce húngaro tradicional, exatamente feito como há 36 anos atrás, cose. Eu vou mostrar aqui à Mariana. Retira-se a clara, pronto, feito de forma tradicional, e temos aí umas bolachinhas francesas de frutos. Acaba por ser de frutos, não de sementes. É uma bolacha integral, em que hoje em dia as pessoas também querem um doce, mas não querem que o doce seja demasiado calórico, nem que tenha muita caloria para depois não podem queimar. Por isso, nós tentamos ter sempre também um bolo, temos bolo sem glúten e bolo sem açúcar. Porque há determinada faixa etária que vem cá, pessoas com diabetes, com intolerâncias, e para nós podermos também estar um bocadinho prontos para conseguir, todos os clientes. Exato, para conseguir servir toda a gente. Barcelos é o maior concelho do país, tem 89 freguesias, depois da unificação, mas para todos os barcelenses continua a ter 89 freguesias. É uma cidade acolhedora, eu até que nem sou de Barcelos, sinto isso há 20 anos que vivo aqui,
uma cidade onde as pessoas são bem recebidas, as pessoas sentem-se, como o Sporting, sentem-se em casa. É uma cidade que normalmente as pessoas têm vários pontos para visitar, desde a Igreja Matriz, desde o Castelo de Faria, em termos de história, o Templo do Senhor Bom Jesus da Cruz, onde é o esplendor desta cidade, que são as festas das cruzes que acontecem agora em maio. É o ponto alto da cidade de Barcelos. E, claro, a gastronomia, que é enriquecida e é valorizada por todos aqueles que visitam Barcelos. I found a love for me. A história do Galo de Barcelos é uma história típica dos caminhos de Santiago. Não havia pontes nem a montante, nem a jusante, e, portanto, era muito longe. E o caminho mais perto para Santiago de Compostela era por Barcelos. E, portanto, a ponte fez. E, a partir daí, as pessoas traziam, os caminhantes traziam histórias, traziam contos, traziam muitas histórias dos caminhos de Santiago. A história conta-se em duas vezes. Estamos aqui em frente então, está ali o Santiago, está ali o enforcado. Contam que um galego. Ora bem, aqui a história do galego, se a Galiza fica a norte, o galego não vinha para o sul. Portanto, nós aqui em Barcelos chamamos galegos a qualquer estrangeiro. Toda a gente que fala uma língua diferente é galego. Para nós é tudo uma galegada. E, portanto, aí chamar galego, possivelmente não era galego da Galiza, mas sim um estrangeiro. Fica aqui na estalagem e toda a gente sabe que nos caminhos de Santiago, na Idade Média, os peregrinos eram assaltados. Pessoas faziam-se peregrinos para assaltar, para roubar. Havia o problema da prostituição. O Alfonso VI de Castela mandava cortar os narizes às prostitutas para se tornar feias, para não aliciarem os peregrinos. E como havia muitos assaltos, era condenado à morte quem fizesse roubos, quem se fingisse de peregrinos e depois viessem a ser ladrões e roubassem. E era a condenação à morte. E foi o que aconteceu com um peregrino que vem a Barcelos e há um roubo, há alguém que se apaixona pelo peregrino, mas o peregrino, como ia em santidade para Santiago de Compostela, não podia se apaixonar e olhar para as mulheres, como dizia São Jerônimo de Alexandria, dizia que só olhar para a mulher era pecado. E, portanto, não quis olhar para ela e ela entendeu meter-lhe uma peça de prata no bolso, sem ele ver, e quando vai a sair da estalagem é acusado de roubo. O homem foi levado ao juiz e sempre a dizer que estava inocente, que não tinha roubado nada, que estava inocente. E quando é levado perante o corregedor, o juiz está a comer um frango assado. Está a comer um frango assado e diz que é tão verdade, se tu estás inocente, este galo vai se encher de penas e vai cantar. E parece que o galo cantou e o homem foi solto. Isto é a história de Barcelos. Santo Domingo da Calçada é que está mais ou menos aqui. Porquê? Porque é a história de um casal que vem também do centro da Europa, acontece a mesma coisa com o filho e o filho é condenado à morte. E eles deixam o filho enforcado e vão de Santo Domingo da Calçada para Santiago de Compostela e quando vêm buscar o filho, pensando que o resto do corpo, passado um mês, vêm buscar veem que o filho está enforcado, mas está vivo. E ele diz que foi o Santo Domingo que o alimentou e que o Santiago o amparou. Aliás, vê-se aqui nesta imagem o Santiago a amparar o enforcado. Esta é a história que depois há várias versões, mas a história vem sempre dando ao mesmo, que é a história do milagre do galo. Antes ainda da inauguração, quando entrou aqui, ainda isto estava a dizer que ainda não estava sequer acabado e já estava cheio. Consegue descrever o que é que sentiu nesse momento? Eu não tenho palavras para descrever isto. Isto foi uma alegria enorme. Uma pessoa saltou logo os olhos e assim, isto é, afinal, isto é uma realidade. E a realidade hoje está à vista. Ainda não está como a gente quer, não é? Porque isto ainda vai faltar aqui uns retoques,
mais uns cascóis, ou mais uns quadros, ou mais uma coisa qualquer. Está um bocadinho assim ao despido, mas o cenário é lindo, as cadeiras até acabam por ser bastantes agora, porque está a coisa, mas na hora dos jogos isto até tem que se tirar porque as pessoas estão a dizer, mas isto é uma alegria enorme termos isto aqui em Barcelos. E é com esta deixa que eu me despeço deste sonho que passou à realidade, mas antes de terminarmos o episódio desta semana, eu vou deixar aqui também a lembrança da Sporting TV, é mais uma coisa para as vossas paredes ou ali para o vosso balcão, para assinalar a nossa passagem por aqui, a minha e a da Mariana Sousa, que está atrás da câmara, e também de toda a equipa do Núcleo Duro, e espero que tenham gostado deste dia na nossa companhia, assim como nós gostámos muito da vossa. E se estamos em Barcelos... O nosso galo pintado à Sporting, com a oferta aqui do nosso núcleo e também... E vai lá para a nossa redação. E também aqui estes cascóis, um para cada. Vou acabar com o cascol posto, como é da praxe. A Mariana também já tem o seu cascol. Presidente Domingos, muito obrigada e continuação de um excelente trabalho, e isto agora é sempre a crescer, não é? Muito obrigado. Todas as vezes que venham a Barcelos a gente recebe-os com muito carinho, que gostamos muito da Sporting TV, que hoje não precisamos de andar a ver mentiras nas outras televisões, porque agora temos uma televisão que fala a realidade e que fala a verdade, e nós quando quisermos ver a verdade ou ouvir a verdade ou ver, ligamos a Sporting TV. Por isso, Sporting TV sempre. Estamos em casa. Estamos em casa. Muito obrigada. Sempre. E já sabe, quanto a nós, temos encontro marcado para a semana. É mais um núcleo do nosso Sporting Clube Portugal. Até lá.